A Bíblia é mais do que um livro de fé, ela também faz parte da história. Eventos escritos há milhares de anos que moldaram nações, culturas e o próprio destino da humanidade. Por muitas gerações, muitos duvidaram. Chamaram de lendas as histórias, histórias sobre o dilúvio, a queda de cidades, as jornadas de povos e até mesmo a vida de Jesus. Mas no último século houve descobertas. Através de estudos e conhecimento, restos enterrados no solo, escritos antigos, paredes desmoronadas, pedras com inscrições. Tudo isso parece confirmar o que está escrito na Bíblia. O Salmo diz que a palavra de Deus é verdade e que seus mandamentos permanecerão para sempre. Agora, vamos examinar os 9 acontecimentos mencionados na Bíblia. Acontecimentos que têm evidências históricas e científicas. E fique até o final, porque o último pode ser o mais surpreendente. O mais surpreendente de tudo é que, em uma carta, também é dito que todas as Escrituras têm o propósito de ensinar, advertir, corrigir e guiar. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Primeiro, o grande dilúvio de Noé. Esta é uma das histórias mais debatidas da Bíblia. Por muitos anos, isso foi considerado uma invenção, apenas uma maneira de explicar as calamidades. Mas, à medida que a história e o solo são mais estudados, mais evidências aparecem. Sinais de uma enchente gigantesca. Um evento lembrado por diferentes culturas ao redor do mundo. Segundo o livro do Gênesis, as águas subiram e cobriram toda a terra. Não foi apenas uma enchente comum, foi um evento que mudou o mundo. E surpreendentemente, há vestígios disso em várias partes do planeta. Na década de 1920, um arqueólogo britânico escavou a antiga cidade de Ur. Sob as camadas de terra, ele descobriu uma espessa camada de lama e argila, quase vários pés de espessura, um sinal claro de uma grande enchente. Não era uma chuva comum, foi um desastre que apagou comunidades inteiras e fez a civilização recomeçar. Esse tipo de evidência não foi encontrado apenas lá. Também há em outras cidades antigas como Churupaq e Kish. E há um detalhe surpreendente. Churupaq é mencionado em antigos escritos como o local de uma pessoa que sobreviveu a uma grande enchente. Uma história quase igual à de Cainova. Há também estudos que dizem que houve uma grande inundação na região do Mar Negro cerca de 5.000 anos antes do nascimento de Cristo. Um evento que pode ter deixado lembranças em diferentes culturas e que pode ter sido a origem dessas histórias. Uma história que até hoje ainda está sendo estudada. Alguns cientistas acreditam que a água do Mediterrâneo invadiu o Mar Negro. Isso aconteceu quando o Estreito de Bósforo se rompeu, causando uma inundação enorme. Em pouco tempo, o Mar Negro se expandiu enormemente. A pergunta agora é: seria possível que essa seja a origem da memória do grande dilúvio que se espalhou por diferentes culturas? Muitos especialistas dizem que sim, mas a história não termina aqui. Em todo o mundo, mais de 270 culturas antigas têm histórias sobre o dilúvio. Os detalhes são quase idênticos. Os sumérios têm uma história sobre um homem salvo de um grande dilúvio. Os babilônios têm a história de Utnapishtim. Ele construiu um grande barco e soltou um pássaro depois do dilúvio. Entre os nativos americanos, também existem histórias de inundações que mudaram o mundo. Na China, há uma lenda sobre uma grande inundação que quase destruiu a humanidade. Na América do Sul, também existem histórias sobre punições trazidas pela água. Lugares diferentes, culturas diferentes, mas a mesma lembrança. O mundo foi submerso pela água, alguns foram salvos e a vida recomeçou. O que isso significa? Isso mostra que a história do dilúvio não pertence apenas a um grupo. É uma lembrança de toda a humanidade, como uma marca na mente das pessoas. No livro de Gênesis, a explicação é clara. Não foi um acidente. Foi um julgamento sobre um mundo cheio de violência e maldade. Lá diz que o mundo se tornou mau e Deus viu isso. Outro fato surpreendente é o design da arca. No começo, as pessoas zombaram disso. Como um grande navio de madeira poderia sobreviver no meio do dilúvio? Mas engenheiros modernos testaram isso. Eles usaram as medidas escritas em Gênesis. E o resultado? Suas proporções são perfeitas para ondas fortes. Não é rápido, também não é eletrônico, mas é muito resistente. É quase impossível de virar. E tem mais um detalhe.
Nas montanhas da Turquia e do Irã, existem histórias sobre um grande navio que ficou preso no topo. Até hoje, ainda há expedições que dizem ter visto uma estrutura estranha no gelo e nas pedras. Pode ser parte da arca. Então, o que podemos dizer? A história do dilúvio não é apenas uma simples história. Ela pode ser vista na terra, no conhecimento, na história e nas memórias de diferentes culturas. Um acontecimento que pode ter mudado o mundo e continua sendo estudado até hoje. E através de Noé, alguns foram salvos, um novo começo para o mundo. Uma carta diz que o antigo mundo foi submerso e destruído pela água. Isso não é uma lenda, isso é história. E as pedras, ruínas e escritos humanos parecem comprovar isso. Agora, em segundo lugar, a Torre de Babel. Depois do dilúvio, a humanidade voltou a se multiplicar. Mas, em vez de se espalharem pelo mundo, escolheram ficar juntos. Mas algo faltava. Deus não estava presente. Eles se uniram do seu próprio jeito. De acordo com o Gênesis, eles disseram que iriam construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu. Queriam fazer um nome para si mesmos, e eles não queriam se separar. Isso não era apenas um projeto simples, era uma clara rebelião contra Deus. Era um símbolo de orgulho e a crença de que o ser humano pode fazer tudo sem a ajuda do Criador. Na Mesopotâmia, os arqueólogos fizeram uma descoberta: estruturas gigantes feitas de tijolos de barro. Chamam-se zigurates. São construções em forma de degraus que chegam a grandes alturas no céu. Não eram residências, eram lugares de adoração. Um dos mais famosos fica na Babilônia. O significado do seu nome é fundação do céu e da terra. Segundo antigos escritos, era muito alto, parecia atravessar o céu. Havia um antigo historiador que escreveu sobre isso. Ele descreveu a altura e o tamanho da estrutura. Por isso, não é surpreendente que muitos associem isso à Torre de Babel. Isso mostra o desejo do homem de controlar o poder e de se exaltar acima de Deus. Mas algo aconteceu. Em Gênesis disse que Deus confundiu a língua deles. De repente, eles não conseguiam mais se entender. Sua unidade foi destruída, e eles foram forçados a se espalhar por diferentes lugares, exatamente como no plano original. O que a ciência diz sobre isso? De acordo com os estudos linguísticos, todas as línguas têm uma única origem. As línguas se originaram na antiga região do Oriente Próximo. Também existem estudos sobre a dispersão dos seres humanos. Isso mostra que, a partir da Mesopotâmia, as pessoas se espalharam para diferentes partes do mundo. É como uma grande divisão que começou em um só lugar e continuou até que o mundo que conhecemos hoje fosse formado. E o mais surpreendente é que as línguas parecem ter se separado de repente. Não foi devagar. Por um momento, parecia que a humanidade tinha apenas uma língua. E em pouco tempo surgiram as origens das milhares de línguas que existem hoje. Exatamente como descrito nas Escrituras. Uma divisão repentina das línguas que forçou as pessoas a se espalharem por diferentes lugares. A Torre de Babel não é apenas sobre construção. Esta é uma história de arrogância, de união contra Deus e de queda por causa do próprio orgulho. Isso explica por que existem zigurates na Mesopotâmia, por que de repente as línguas se diversificaram e por que as culturas se espalharam pelo mundo. Também há um lembrete aqui. O orgulho vem antes da queda e a arrogância leva à derrota. Babel é um aviso. Sempre que o homem tenta construir o mundo sem Deus, surge a confusão. E assim como aconteceu em Babel, houve outro julgamento que veio na época de Sodoma e Gomorra. Um acontecimento que deixou marcas até hoje. Terceiro, a destruição de Sodoma e Gomorra. Esta é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Cidades que se tornaram símbolo do mal, da imoralidade e da violência. Segundo as Escrituras, chegou a um ponto em que isso não podia mais ser ignorado, e o julgamento veio. No final, as evidências mostram a mesma coisa. Uma cidade que antes era cheia de vida, de repente virou cinzas, e permaneceu assim por milhares de anos. E assim como o julgamento de Sodoma, Deus também usou mudanças no governo do Egito para preparar o caminho para José, um escravo que se elevou e se tornou um instrumento de salvação. Quarto, José no Egito. Esta é uma das histórias de ascensão mais impressionantes da história. José, filho de Jacó, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, preso mesmo sem culpa. Mas apesar de tudo, ele se elevou, até se tornar o segundo mais poderoso de todo o Egito. Segundo as Escrituras,
Ele tinha 30 anos quando começou a servir ao rei. Ele viajou por todo o Egito e nos 7 anos de fartura, as colheitas foram abundantes. Ele armazenou os alimentos, guardando-os em diferentes cidades. Era tanta comida que quase não dava para medir, eles nem conseguiam contar. O que ele fez não foi apenas preparação, isso é sabedoria e um plano claro para o futuro. Mas há evidências disso? Na região de Faium, no Egito, os arqueólogos fizeram uma descoberta. Grandes armazéns de grãos, eles são da época chamada de Médio Império. Eles foram projetados para uma colheita enorme, muito além das necessidades diárias. Por que seria necessário tanto armazenamento assim? Existem antigos escritos que dão a resposta. Eles contam sobre um tempo de fartura e depois uma fome severa, assim como é descrito na Bíblia. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Há outra descoberta surpreendente. Em um lugar no deserto do Nilo, chamado Avaris, foram encontrados vestígios de uma grande comunidade de estrangeiros. Durante as escavações foi encontrada uma grande casa e o túmulo de um alto oficial. Dentro havia uma estátua de um homem que não era egípcio. Ele tinha a pele clara, cabelo ruivo e usava roupas coloridas. Muitos veem isso como semelhante à história de José, um estrangeiro que se destacou no Egito e era conhecido por suas roupas coloridas quando era jovem. Mas há um detalhe estranho. O túmulo estava vazio, sem ossos, sem corpo. Por que os restos mortais de um alto funcionário desapareceriam? Alguns dizem que quando os israelitas deixaram o Egito, levaram consigo os ossos de José, conforme ele pediu antes de morrer. Uma história que não fala apenas sobre ascensão, mas sobre planejamento, preparação e sobre como uma pessoa é usada para salvar muitos. No livro do Êxodo, disse que Moisés levou os ossos de José, porque isso foi prometido pelos israelitas. José disse que chegaria o tempo em que Deus os ajudaria, e quando isso acontecesse, eles levariam seus ossos para fora daquele lugar. Há outro detalhe interessante. Existem registros egípcios sobre oficiais que administraram alimentos durante tempos de crise. Eles eram responsáveis por armazenar e distribuir os suprimentos. O título dado a José tinha um significado. De acordo com alguns estudos, isso pode significar intérprete de segredos. Isso combina com o que ele fez ao explicar o sonho do rei. Não há evidências apenas do Egito. Em lugares vizinhos como Canaã também existem cartas sobre uma grande fome. Por isso, as pessoas tiveram que buscar comida em outros lugares. Assim como os irmãos de José fizeram, eles foram ao Egito para comprar grãos, e quando se encontraram, eles se curvaram diante dele. Exatamente como no sonho que José teve antes. É notável como os detalhes coincidem. Os celeiros de grãos no Egito, a presença de estrangeiros em Ávares, cartas sobre a fome e o fato de seus irmãos terem se curvado diante dele. Tudo está de acordo com a história em Gênesis. A história de José não é apenas história. Ela também é uma prova de como Deus usa o mal para o bem. Ele disse aos seus irmãos: o plano de vocês era mau, mas Deus usou isso para o bem, para salvar muitos irmãos. Ele não salvou apenas a sua família, também preservou a linhagem da promessa que levaria à vinda do Messias. E as evidências mostram que o Egito estava se preparando para a fome, armazenando comida e dando altos cargos até mesmo para estrangeiros. Mas a história não termina aí, porque os descendentes de Jacó se tornarão escravos, e novamente Deus chamará um homem, Moisés, para liderá-los para fora do Egito. Quinto, a saída do Egito. Este é um dos acontecimentos mais importantes da Bíblia, uma história de libertação, de como Deus salvou o seu povo da escravidão e mostrou seu poder contra o reino mais poderoso daquela época. O livro do Êxodo conta o momento mais importante. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e durante toda a noite um forte vento separou as águas. O meio se tornou terra seca. O mar se dividiu. Durante muitos anos, isso foi considerado impossível. Alguns dizem que não há evidências, nenhuma prova de que esse acontecimento ocorreu. Mas quando olhamos mais de perto para a história e as descobertas, algumas coisas começam a se encaixar. No próprio Egito existem antigos escritos que falam de tumultos. Um documento descreve o rio que se tornou sangue, a grandeza que foi substituída pela escuridão e a morte por toda a terra. Há linhas que dizem que o rio está como sangue,
Os edifícios foram queimados, estavam em chamas, e os filhos dos nobres morreram. A descrição é assustadora e se assemelha às pragas mencionadas na Bíblia. Depois disso vem a saída, a travessia do mar. Alguns dizem que isso não é possível, mas os estudos têm uma explicação. Existem estudos que mostram que ventos fortes podem empurrar a água e expor temporariamente o solo. Há simulações que mostram que, se o vento for forte o suficiente, pode haver uma passagem por algumas horas, exatamente como descrito nas Escrituras. Há outro detalhe intrigante. No fundo do mar foram encontrados formatos que parecem rodas e partes de veículos. Já estão cobertos por corais. Embora ainda seja debatido, isso levanta a possibilidade de que restos de soldados tenham ficado ali. Mas a evidência mais clara pode ser vista no evento seguinte. Se os israelitas realmente saíram do Egito, eles deveriam ser encontrados em Canaã. E foi isso que se encontrou. Existe uma inscrição antiga do Egito que menciona Israel. Essa é a menção mais antiga deles fora da Bíblia. Isso significa que naquela época eles já estavam na terra. Como está escrito nas Escrituras, a história do Êxodo não é apenas sobre evidências, é sobre a promessa. Foi prometido que o povo seria escravizado e depois seria libertado. E foi isso que aconteceu. Foram usadas as pragas, o mar foi dividido e eles foram guiados rumo à liberdade. Até hoje isso ainda é lembrado todo ano como um lembrete da libertação e da fidelidade de Deus à sua palavra. Uma prova viva de que esse acontecimento não é uma lenda, mas sim história. Disse que esse dia deve ser lembrado por cada geração. Uma celebração, um lembrete da salvação. O Êxodo mostra Deus salvando, redimindo e cumprindo sua promessa. Mas a história não terminou aí. Quando Israel chegou à terra, houve outro milagre, a queda de Jericó. Sexto, a queda de Jericó. Essa é uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento. Depois de 40 anos no deserto, eles finalmente entraram na terra prometida. Mas havia um primeiro obstáculo, uma cidade com muralhas muito fortes, quase impossível de ser invadida. Mas a vitória não veio pela força, não pela espada, não pela guerra, mas sim pela fé e obediência. Quando a trombeta soou, o povo gritou e as muralhas caíram, uma cena que parecia impossível. Por muito tempo ninguém acreditou nisso. Mas a arqueologia fez descobertas que lançam luz sobre a história. Houve uma escavação que revelou algo estranho. As muralhas não caíram para dentro, mas para fora. Isso não é normal em uma cidade conquistada. Normalmente elas caem para dentro, mas aqui parece que foram empurradas para fora, como se tivessem aberto um caminho para entrar, exatamente como descrito na Bíblia. Também foi encontrada uma espessa camada de cinzas, prova de que a cidade foi queimada, como foi ordenado. Mais surpreendente ainda, havia recipientes ainda cheios de grãos. O que isso significa? Primeiro, a queda foi rápida. Não houve um cerco prolongado, eles não passaram fome. Segundo, era a época de colheita. Isso bate com os detalhes da Bíblia. E terceiro, os israelitas não pegaram a comida. Eles obedeceram à ordem e destruíram a cidade. Outras escavações dizem que isso aconteceu mais cedo. Mas uma coisa continua clara. Havia uma cidade, havia um muro, e houve uma destruição repentina, que se assemelha à história. Um acontecimento que não diz respeito apenas à guerra, mas de obediência e do poder de Deus agindo de maneiras inesperadas. Os críticos usaram essa conclusão e imediatamente disseram que a Bíblia estava errada. Mas com o passar do tempo, estudiosos revisaram as evidências e perceberam coisas novas. Existem pedaços de cerâmica que não receberam atenção suficiente antes, que correspondem ao período mencionado na Bíblia. Agora, mais pessoas acreditam que a destruição de Jericó aconteceu na mesma época da entrada de Israel em Canaã. Um detalhe que corresponde ao que está nas Escrituras. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória em uma guerra. Foi uma prova do poder de Deus e da fé do homem. Nenhum soldado conseguiria derrubar um muro como aquele, mas Deus fez isso. O povo obedeceu, as trombetas soaram, os soldados gritaram e os muros caíram. E até hoje os restos de Jericó são testemunhas silenciosas. Muros que caíram para fora, marcas de fogo e grãos que não foram tocados. Exatamente o que se esperaria se a história fosse real.
Isso mostra que nenhuma fortaleza pode resistir ao poder de Deus. E assim como foi comprovado em Jericó, havia outro nome que antes era posto em dúvida, mas que mais tarde também foi comprovado. O sétimo, a casa de Davi. Um dos nomes mais importantes da Bíblia, Davi, o pastor. Guerreiro, rei e origem do Messias prometido. Durante muitos anos, alguns disseram que ele era apenas fruto da imaginação, uma lenda, apenas uma história. Mas tudo mudou quando a arqueologia falou. Uma inscrição foi encontrada no norte de Israel, uma pedra com uma gravação da antiguidade. Ela relata a vitória de um rei sobre Israel. E nessa gravação há um nome, Casa de Davi. Pela primeira vez, o nome de Davi apareceu fora da Bíblia, não como uma lenda, mas como um rei de verdade, um líder reconhecido até mesmo por seus inimigos. Antes dessa descoberta, muitos estudiosos diziam que, se Davi realmente existiu, ele era apenas um simples líder de uma pequena tribo, mas tudo mudou por causa da pedra que foi encontrada. Isso provou que, na antiguidade, o nome de Davi já era conhecido, não só em Israel, mas também em outros reinos. Há outra descoberta do mesmo período que também contém uma possível menção ao seu nome. É mais uma evidência que reforça o que a Bíblia diz. Davi não é uma invenção, ele foi uma pessoa real, um servo escolhido. De pastor ele foi feito rei. Sua vida não foi perfeita, teve conquistas, teve erros, mas apesar de tudo, Deus o usou. E da sua linhagem veio o Messias. Para aqueles que duvidam, a evidência destrói a ideia de que ele é apenas uma lenda. Para os que creem, isso é apenas uma confirmação de que o que as Escrituras dizem é verdade. E às vezes, até as pedras falam como prova. Mas a história de Israel não é só sobre Davi. Há uma tragédia que se segue. Oitavo, o cativeiro na Babilônia. Esse foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Por muitos anos, os profetas os avisaram. Afastem-se do pecado, abandonem a adoração de falsos deuses. Mas eles não ouviram até que o julgamento chegou. Deus permitiu que a Babilônia, o reino mais poderoso daquela época, conquistasse Judá. Os soldados vieram, destruíram os muros de Jerusalém. O templo foi incendiado e os tesouros foram levados. O povo foi levado como prisioneiro. Isso não foi apenas uma invasão comum. Foi o fim de uma era. A terra foi perdida, o reino destruído e o povo espalhado. Mas mesmo em meio ao julgamento, Deus ainda tinha um plano. A arqueologia tem evidências claras sobre esse acontecimento. Existem escritos antigos da Babilônia. Estão escritas em tabuletas. Elas descrevem detalhadamente as conquistas do rei, incluindo o ataque a Jerusalém. Esses escritos correspondem à linha do tempo da Bíblia. Em Babilônia, também foram encontradas listas de alimentos fornecidos aos prisioneiros. E entre os nomes escritos lá, há um nome conhecido, o rei de Judá. Ele também é mencionado na Bíblia como tendo sido libertado da prisão e recebido honras. Nas escritos antigos vemos os detalhes. Há óleo reservado, há grãos para o rei de Judá, uma prova direta da história. Isso mostra que o cativeiro não é apenas um relato religioso. Isso realmente aconteceu. O povo foi levado para a Babilônia, o rei deles recebeu comida, e o sofrimento deles foi real. Antes que isso acontecesse, os profetas já haviam avisado, eles pediram mudança, mas não foram ouvidos, e o julgamento chegou. Mas mesmo no meio do julgamento, ainda há esperança. Há uma promessa de que eles vão voltar. Depois do tempo determinado e quando esse tempo terminou, Deus cumpriu sua palavra. O povo voltou. Mas há uma promessa ainda maior que virá com o passar dos anos. Da linhagem de Davi, um bebê nascerá em Belém, e a sua vida, morte e ressurreição não são apenas mencionadas nas Escrituras, mas também reconhecidas pela história. Nono, Jesus Cristo na história. O acontecimento mais importante de todos não é o dilúvio, não é Babel, não é Jericó, não é o cativeiro, mas sim a vida de Jesus. Sua morte e sua ressurreição, tudo gira em torno disso. A pergunta agora é verdade o que dizem sobre Jesus, que nasceu um Salvador? Para os que creem, essa é a história mais importante. Mas para outros, onde estão as evidências? A resposta está ao nosso redor. Vamos começar pelos historiadores romanos.
Tácito escreveu sobre Jesus. Ele mencionou seus seguidores e como eles foram punidos durante o reinado de Nero. Ele também disse que Cristo foi morto durante o reinado de Tibério, sob as ordens de um governador, Pôncio Pilatos. Um romano escreveu isso. Ele não era um seguidor, mas confirmou um detalhe importante, que Jesus foi crucificado. Em seguida, veremos os escritos judaicos. Flávio Joséfo também escreveu sobre Jesus. Ele o chamou de um homem sábio que fazia coisas maravilhosas e também mencionou sua crucificação. Embora algumas partes possam ter sido alteradas, a maioria acredita que ele realmente escreveu isso. Isso significa que não é só a Bíblia que fala sobre Jesus. Há também escritos de outras fontes e até a arqueologia tem sua contribuição. Foi encontrada uma pedra com o nome de Pôncio Pilatos, uma prova de que ele foi uma pessoa real. Assim como está escrito no Evangelho, também foram encontrados lugares, sinagogas, túmulos e pregos que foram usados na crucificação ou na cruz. Tudo corresponde ao mundo do Novo Testamento, mas a evidência mais forte não são pedras, nem escritos, mas sim as pessoas. Após a morte de Jesus, os discípulos que antes tinham medo se tornaram corajosos, pregaram, declararam que ele ressuscitou e sua fé se espalhou rapidamente. Não porque fosse uma lenda, mas porque algo aconteceu, algo que eles não podiam negar, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da morte. A história diz que o rápido crescimento do cristianismo é difícil de explicar se Jesus não fosse real, se ele não tivesse ressuscitado, se nada extraordinário tivesse acontecido após sua morte. No final, ciência, história e arqueologia concordam. Jesus não é uma invenção. Ele viveu, morreu e mudou o curso do mundo para sempre.